Paz do Senhor a todos, bom sábado para você. Eu estava aqui meditando sobre a conversa com algumas pessoas, sobre a dificuldade que se tem de se organizar uma leitura, o estudo da Palavra de Deus e também saber discernir o que a Palavra de Deus tem para todos nós. A Bíblia vai dizer, Paulo escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 15, verso 4, ele vai dizer: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então a esperança do cristão, ela é mantida pela palavra de Deus. E o cristão, ele tem o dever de conhecer a palavra de Deus. Hoje nós temos tão acessível a palavra de Deus, Bíblias em vários modelos e preços, desde a facilidade de ter a leitura da palavra de Deus, até mesmo na internet. Quem usa hoje, quase todas as pessoas usam a internet, e nós temos muita facilidade. A Bíblia em si, ela é um conjunto de livros que se divide em dois grandes grupos, né? O primeiro grupo, o Antigo Testamento, o segundo grupo, o Novo Testamento. E dentro do Novo e do Antigo Testamento, nós vamos ter os subgrupos, que são 9 subgrupos de livro, 5 no Antigo Testamento e 4 no Novo Testamento. O Velho Testamento, ele tem a sua maioria escrito em hebraico, mas tem alguns textos escritos também em aramaico. Aliás, a Bíblia foi escrita em 2 línguas, em um dialeto, que é o aramaico, né? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento escrito em grego, o grego koiné, ou grego que a maioria das pessoas falavam. Mesmo que na época do Novo Testamento, a língua oficial dos judeus era o aramaico. A Bíblia, como nós conhecemos, ela é formada por um total, a Bíblia evangélica, né, um total de 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Existe também a Bíblia Católica, que tem um acréscimo de 7 livros, que são usados pelos católicos, os chamados livros apócrifos, e você vai ver que existe ainda, como a Bíblia copta, tem 84 livros, mas vamos falar da nossa Bíblia. Como é organizado, então, o Antigo Testamento? A teologia sistemática, ela vai organizar o Antigo Testamento em 5 grupos de livros. Esses grupos de livros recebem a categoria pela tipologia do livro e não pela ordem cronológica. Então nós vamos ter o primeiro subgrupo do grupo do Antigo Testamento, nós vamos ter o Pentateuco ou a Torá, que são os livros da lei. É composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia e estão dispostos em ordem cronológica. Gênesis, que vai falar sobre o princípio de tudo. Êxodo, que vai falar sobre a saída do povo de Israel do Egito. Levítico, que vai falar sobre a organização dos sacerdotes, do culto espiritual a Deus. Números, onde o povo vai caminhar pelo deserto e também vai ser contado todo o povo de Israel. E Deuteronômio, que vai ser uma repetição de toda a lei que tem lá no livro do Êxodo e também de Levítico. Depois nós vamos ter um segundo subgrupo chamado livros históricos. Esse grupo de livros é composto por 12 livros que vão relatar toda a história do povo de Israel, desde a entrada até a conquista da terra de Canaã, e também estão em ordem cronológica. São eles Josué, que vai narrar a entrada do povo de Israel na terra prometida. Juízes, que vai narrar a época em que o povo era direcionado por juízes. Ruth, uma linda história romântica que vai contar o princípio também da família de Davi. 1º e 2º Samuel, que vai narrar o período, o princípio ou o começo do período dos reis. Aí 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, que vai narrar a história dos reis
e os feitos dos reis de Israel e de Judá. Aí vem Esdra, que vai narrar a volta do povo de Israel, de Judá, do cativeiro babilônico. Neemias, a reestruturação, né, dessa volta, a construção dos muros, a reconstrução também do templo, e também o livro de Esther, uma linda história também romântica, mas que vai narrar o grande livramento dado por Deus ao povo de Israel lá na Babilônia. Em terceiro lugar, nós vamos ter os livros poéticos, que é composto por 5 livros, sendo esses escritos de forma de cântico ou literatura poética. Esses também não são organizados de forma cronológica, e sim pela sua relevância. E aí nós vamos encontrar o primeiro deles, o livro de Jó, que vai narrar a história de um patriarca que viveu lá nos dias de Abraão, de forma poética, vai narrar toda a estrutura espiritual de uma pessoa que foi praticamente, Deus permitiu na vida dele provas tremendas, mas que no final Deus deu vitória. Nós temos o mais famoso de todos eles, o livro dos Salmos, ou os Cânticos dos Judeus. Nós temos o livro de Provérbios, que Salomão escreveu na sua juventude. Nós temos o livro de Eclesiastes, que Salomão escreveu na sua idade mais avançada. E nós temos o livro de Cantares, o livro romântico de Salomão, que ele escreve quando se apaixona. Depois nós temos o quarto grupo de livros, os livros dos profetas maiores, que são 5 livros que relatam a história dos profetas que mais profetizaram na história de Israel. Você vai ver um grupo de livros de profetas maiores e depois o grupo de livros de profetas menores. Pastor, que diferença tem? A diferença é pela quantidade de legado que deixaram. E aí nesse grupo de profetas maiores, eles estão expostos em ordem de relevância e também não de cronologia. Que a gente vai ver que alguns profetizaram na mesma época. São eles Isaías, que é o maior livro profético, e até conhecido como a mini Bíblia dentro da Bíblia, pois tem 66 capítulos, onde os 39 primeiros capítulos vão falar especialmente com Israel, e os 27 capítulos restantes vão falar sobre a vinda do Salvador. Depois nós temos o livro do profeta Jeremias, que vai narrar antes do cativeiro babilônico e também durante o cativeiro babilônico toda a destruição de Jerusalém. Temos também o livro de Lamentações, que também é em forma de cântico, mas o profeta Jeremias, ele vai lamentar a destruição que ocorreu na cidade, na capital de Judá, a cidade de Jerusalém. Depois nós temos o livro de Ezequiel, que profetizou na beira do rio Quebar, lá na Babilônia, entre o povo que foi cativo. E temos, por último, o profeta maior, o livro de Daniel, que ele profetizou dentro da Babilônia, lá no palácio onde ele foi chamado para servir. E o último grupo de livros do Antigo Testamento são os profetas menores, que também não é que tem menos importância, são muito importantes. Este é o último grupo de livros do Antigo Testamento e está dividido em 12 livros que vão contar a história e ministério de 12 grandes profetas de Israel. Pastor, que profetas são esses? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e também Malaquias. Terminando então o compêndio do Antigo Testamento. Aí talvez você possa perguntar, pastor, como é organizado o Novo Testamento? Quem já ouviu e já leu o Antigo Testamento conhece muito bem que estudar a Bíblia sozinho, ou quem estuda a Bíblia sozinho também, né, conhece muito bem a formação do Novo Testamento. O Novo Testamento é formado por 4 grupos de livros que são os Evangelhos. É composto por 4 livros que vão narrar a passagem de Jesus na terra, o ministério terreno de Jesus, desde o seu nascimento, a sua obra, o seu ministério, a redenção, até a sua ascensão
aos céus. São eles os livros de Mateus, o primeiro dos evangelhos, que Mateus escreve para os judeus, apresentando Jesus como o rei, o Messias prometido por Deus, visto que Israel esperava um Messias que iria reinar sobre eles. Depois nós temos o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, que mostra Jesus como um servo, e é o evangelho direcionado aos gentios, aos romanos. Depois nós vamos ter o Evangelho de Lucas, escrito pelo médico Lucas. Lucas vai mostrar Jesus como o Filho do Homem. Lucas vai escrever 2 livros, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Ele vai escrever para uma pessoa, de nome Teófilo. E ele vai evangelizar Teófilo, e no livro de Atos vai mostrar praticamente que Teófilo já é um irmão em Cristo. Tá? Teófilo provavelmente seria um grego ou romano convertido, provavelmente um oficial do reino, visto que Lucas vai tratá-lo como excelentíssimo. E o propósito dele é mostrar um Jesus filho do homem, visto que as culturas, tanto romana como grega, elas endeusavam o ser humano de uma tal maneira. E Lucas vai mostrar o Deus que nós servimos, o nosso Senhor, de uma maneira bem especial. Depois nós temos no Novo Testamento o grupo de livro histórico, que tem um livro nesse grupo, o livro de Atos dos Apóstolos. É composto por um único livro que vai narrar o nascimento e o crescimento e a expansão da Igreja do Senhor aqui na Terra. Depois nós temos o grupo de cartas ou epístolas, né, que são cartas escritas pelos apóstolos e direcionadas às igrejas de várias cidades, nações e continentes. São um total de 21 cartas, mas mesmo sendo todas cartas, elas vão ser separadas. Ela vai ter o grupo de cartas paulinas, que são 13 cartas, que foram escritas pelo apóstolo Paulo. São elas Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. E na sequência nós vamos ter mais 8 cartas que são conhecidas, escritas por autores diversos, que são conhecidas como as cartas pastorais. E aí vai entrar Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, escrito pelo apóstolo Pedro, Tiago, escrito por Tiago, irmão de Jesus. Hebreus não tem um autor reconhecido. Depois de Pedro vem 1ª, 2ª e 3ª João, escrito pelo apóstolo João. E depois vem Judas, escrito pelo irmão de Jesus, Judas. E o quarto e último grupo, então, do Novo Testamento, Revelações ou Apocalipse. Esse grupo também é composto por um único livro, o livro que vai trazer toda a revelação dos últimos acontecimentos da igreja aqui na Terra. O livro do Apocalipse é um livro muito importante para se ler, para se entender, para se compreender. Mesmo que num vídeo futuro nós vamos estar falando sobre as diferentes ramificações que levou esse livro, o livro do Apocalipse. Então a Bíblia, ela é uma biblioteca de livros muito bem organizada. E é de suma importância conhecer a formação da Bíblia, ter uma melhor compreensão das revelações que Deus tem para nós, e que Deus te abençoe, te dê muito mais conhecimento bíblico e muito mais estrutura espiritual e sabedoria para você entender aquilo que o Senhor deixou na sua palavra. Esse vídeo vai estar no nosso canal, no YouTube, também no TikTok. Você que passa por lá, se inscreva, participe lá e nos ajude lá, nos motivando a fazer mais vídeos para o seu conhecimento. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.